Entre sombras e sussurros eu observo. Eu sou Chiron, e este é o ciclo do medo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ciclo do Medo. Eu sou o Chiron e hoje vou contar mais um relato sombrio para vocês. Mas antes, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder nada do nosso canal. E também ficarmos ainda mais próximos. Comentem logo abaixo o que você está fazendo agora e de qual cidade vocês estão nos assistindo. Sem mais delongas, vamos ao relato. Meu nome é Eduardo Silva, mas no batalhão todo mundo me chama só de Dudu. Tenho 36 anos, sou policial militar há mais de uma década e posso te garantir, nada nesse tempo inteiro me preparou para a vida que eu levo. Todo dia eu visto essa farda, coloco o colete, engatilho a arma e saio de casa como se fosse a última vez. E o pior de tudo, eu ganho menos do que um estagiário de escritório em São Paulo. E não estou exagerando. Acordei hoje às 5 com aquela sirene mental que já virou rotina. Meu barraco na zona norte de São Paulo nem esquentou do frio da madrugada. E o café que consegui fazer estava mais aguado do que meus sonhos. Peguei o busão até o batalhão porque o carro que eu tinha ficou para pagar a cirurgia da minha mãe. E ainda nem consegui quitar tudo. No vestiário, encontrei o Sargento Lopes e o Cabo Marquinhos, os dois com cara de quem também já estão de saco cheio. A gente troca meia dúzia de palavras, só o básico. A verdade é que todo mundo ali já perdeu a fé no sistema. Mas uma operação hoje, Dudu, comunidade do Morro da Luz, parece que tem movimentação pesada por lá, disse o Lopes, entregando os rádios. Sempre tem, sargento. Mas quando é que a gente vai ter reforço? Ou pelo menos viatura que não engasgue na subida? Resmunguei. Ele só deu de ombros. Ninguém mais discute. Ninguém mais espera melhora. No caminho até o morro, sentado na traseira da viatura, fui pensando no meu filho, Mateuzinho, que fez 7 anos semana passada. Não pude dar nenhuma bola nova para ele. Vi meu reflexo no vidro embaçado e quase não me reconheci. Cabelo ralo, olheiras fundas, um cansaço que não passa nem com férias, quando elas vêm. A sirene foi desligada assim que nos aproximamos da entrada da comunidade. O clima estava pesado, crianças brincando descalças, os olhares desconfiados nas janelas, o silêncio que precede o caos. Ali, naquele momento, enquanto o rádio chiava com código e coordenada, uma ideia não saía da minha cabeça. Será que vale a pena tudo isso? Dar a vida por um salário que mal paga o aluguel? Mas, naquela manhã, eu ainda não sabia que essa pergunta ia ter resposta e que ela viria da forma mais estranha, mais sinistra e mais definitiva da minha vida. O Morro da Luz tem esse nome bonito, quase poético. Mas quem sobe lá sabe que a única luz que se vê é a de vela em altar improvisado, geralmente montado depois que alguém cai, seja bandido, inocente ou farda. Chegamos na entrada da comunidade com a viatura tossindo feito fumante velho. O Cabo Marquinhos foi na frente, arma em punho. Eu fiquei atrás, cobrindo o flanco esquerdo. Sargento Lopes cuidava da retaguarda. Era para ser uma varredura de rotina. Presença ostensiva, eles chamam. Mas até quem finge que acredita sabe que isso não existe aqui. Aqui é cada esquina por si. Passamos por becos apertados, o chão coberto de papel, garrafa quebrada e resquício de um churrasco de domingo. Mas o clima era outro. Tinha um silêncio estranho, o tipo de silêncio que não vem da paz, mas do medo, o tipo que precede tiroteio. E foi então que ouvimos o primeiro disparo. Pá! Veio do alto, da direção das casas de madeira empilhadas como dominó. Me joguei atrás de um muro, Marquinhos correu para a cobertura e Lopes gritou no rádio pedindo reforço. Aqui é o 32 Delta, tiroteio iniciado no setor 3 do Morro da Luz.
Pedimos apoio imediato. Repito, apoio imediato. Os segundos seguintes foram confusos. Uma rajada passou raspando minha cabeça. Me joguei no chão com o coração na garganta. Senti o peso da farda, do colete, da arma, mas principalmente do meu salário. Aquele pensamento voltou com força. Que porra eu tô fazendo aqui? Eu podia morrer naquele beco, sem dignidade, sem seguro, sem honra. Apenas mais uma nota de rodapé nos grupos de WhatsApp dos colegas. Lamentamos informar o falecimento do SD Eduardo Silva. Mas a rajada cessou, assim do nada, e por um instante o silêncio voltou. Foi nesse momento que, enquanto eu me levantava, vi alguém parado ali, na outra viela. Um senhor, parecia deslocado. Camisa de botão surrada, calça social e um chapéu marrom meio torto na cabeça. Ele não corria, não se escondia, apenas me olhava. "Tá fazendo o que aqui, senhor?" Gritei apontando minha arma com cautela. Ele não respondeu, só me encarou com um sorriso calmo demais para quem está no meio de um tiroteio, e ali, naquele instante, com o cheiro de pólvora ainda no ar e meu dedo coçando o gatilho, alguma coisa me dizia que esse homem ia mudar minha vida. Para melhor ou para pior, isso eu ainda não sabia. Apontar uma arma é quase instintivo para mim. Já faz parte do movimento natural, como respirar. Mas apontar para um senhor de idade, desarmado, no meio de um beco, no calor de uma troca de tiro, isso me travou por dentro. Eu perguntei, "O que o senhor está fazendo aqui?" Repeti, tentando manter a voz firme. Ele permaneceu imóvel. O sorriso continuava lá. Não era um sorriso debochado. Era sereno, como se tudo estivesse no controle dele. "Você está cansado, Eduardo." Quando ele falou meu nome, um arrepio subiu pela minha espinha. Eu não tinha identificação visível, nenhuma forma de ele saber quem eu era. E mesmo assim, ele disse como se me conhecesse desde sempre. "Como é que sabe meu nome?" Perguntei, já baixando um pouco a arma, confuso. "Eu sei muito mais do que seu nome. Sei o que você sente quando olha no espelho. Sei do buraco que seu salário deixa no bolso antes do mês acabar. Sei que você pensa todo dia se vale a pena continuar." Minha mão suava. O rádio ainda chiava no meu ombro, com vozes pedindo posição, coordenadas, reforço, mas tudo pareceu distante. "Isso aqui é uma operação policial. O senhor não devia estar na rua. Pode acabar morto." Ele deu uma risada baixa. "Eu não morro fácil, meu filho. E você também não quer mais viver assim." Aquilo bateu em mim de um jeito que eu não esperava, porque era verdade. Era a verdade que eu não dizia em voz alta, nem para minha esposa, nem para os meus colegas, nem para mim mesmo. A voz do sargento veio pelo rádio, me puxando de volta à realidade. "Dudu, qual a sua posição? Tá com o visual dos atiradores? Responde." "Sem visual. Tô numa viela, setor 3. Parece limpo por aqui." Respondi, meio no automático. Quando olhei de novo, o velho tinha sumido. Fiquei parado ali, entre o concreto rachado e as roupas penduradas em varal improvisado, tentando entender o que tinha acontecido. Eu ainda ouvia o som dos colegas se movimentando, as botas nas pedras, o rádio chiando, mas minha cabeça estava em outro lugar. Aquele homem não era comum. E o que ele disse? Parecia que ele tinha lido minha alma. E foi nesse instante, sozinho naquele beco, que eu soube. Aquele encontro não tinha sido por acaso. Voltei para o ponto de encontro com a equipe ainda atordoado. O tiroteio havia cessado, ninguém ferido do nosso lado. Segundo o sargento, os suspeitos recuaram depois de um confronto com outra patrulha no topo do morro. Parecia que o pior já tinha passado. Mas dentro de mim, algo tinha começado a quebrar. Não era medo, era dúvida. "Tá com cara de quem viu um fantasma, Dudu", disse o Marquinhos tentando quebrar o clima. "Talvez tenha visto mesmo." Respondi sem muita convicção. Lopes lançou um olhar mais atento. "Que foi? Te acertaram? Tá com sangramento?" "Não, sargento, só..."
Teve um velho no beco. Não sei explicar. Me chamou pelo nome, sabia da minha vida. Depois sumiu do nada. Tá falando de morador? Não, ele era diferente. Tranquilo demais. Como se soubesse tudo o que estava acontecendo. Por dentro e por fora. Os dois se entreolharam com uma cara meio debochada, meio preocupada. Tá dormindo bem, Eduardo? Lopes perguntou. Essas madrugadas puxadas, o estresse. Tô dormindo o que dá, né? Igual todo mundo aqui. Mas não tô maluco, se é isso que estão pensando. Eles não insistiram. Talvez por respeito. Talvez porque também já tinham visto coisa demais por ali. Só sei que ninguém falou mais nada durante a descida do morro. Na viatura, o barulho do motor falhando acompanhava o ritmo do meu pensamento. Minha mente voltou para o olhar daquele homem. A forma como ele disse que eu estava cansado. Como se dissesse, você já perdeu, só ainda não percebeu. E talvez ele tivesse razão. Eu estava no limite. A farda pesava mais a cada dia. Os boletos em casa não davam trégua. Minha mulher, Carla, segurava as pontas com 2 empregos e ainda assim a gente mal conseguia manter o aluguel em dia. À noite, depois do banho, sentei na cozinha escura com um copo de café frio. Carla já dormia com Mateuzinho. O silêncio da casa era quase tão pesado quanto o da viela. Foi aí que ouvi uma batida na porta. 3 toques, nem fortes, nem fracos, certos. Levantei, com a mão na arma por instinto. Abri devagar. E lá estava ele, o velho. Mesmo chapéu, mesma expressão serena. Como se estivesse apenas fazendo uma visita cordial. Podemos conversar, Eduardo? Eu devia ter mandado ele embora, chamado reforço, qualquer coisa. Mas algo me prendeu ali. Como se eu soubesse que se eu ouvisse, minha vida não teria mais volta. E mesmo assim, eu deixei ele entrar. Ele entrou como se conhecesse minha casa, como se soubesse onde pisar, onde se sentar, onde o assoalho rangia. Parou na cadeira de madeira perto da janela. Ajeitou o chapéu no colo e me olhou com aquele mesmo olhar calmo. Tranquilo demais para alguém que aparece do nada no meio da noite. Vai me dizer agora quem é você? Ou pelo menos o que você quer? Perguntei, tentando manter o controle, mesmo com a mão ainda próxima da arma. Meu nome é Seu Norival, disse, como se isso bastasse. E eu vim porque você me chamou. Eu? Quando? Quando você pensou com força que não aguentava mais. Quando disse a si mesmo, mesmo que em silêncio, que faria qualquer coisa para sair dessa vida. Para dar uma vida melhor ao seu filho, para parar de sobreviver e finalmente viver. Engoli seco. Ele tinha razão. Eu tinha pensado exatamente isso, muitas vezes. Mas eram só pensamentos, desabafos internos. Ninguém ouve isso, ninguém deveria ouvir. Você é algum tipo de médium, espiritualista, psiquiatra? Sou apenas um facilitador, alguém que conhece os caminhos que os outros ignoram e os atalhos que ninguém tem coragem de pegar. Fiquei em silêncio. Ele olhou ao redor da casa como quem analisa uma vitrine de derrotas. Minha geladeira velha, o sofá rasgado, a pintura descascando da parede. Tudo ali era prova do que a vida me negava. Eduardo, você arrisca a vida todos os dias. Sobe morro, toma tiro, corre entre balas por um salário que mal paga o mês. E por quê? Por honra? Por dever? Ou por falta de opção? Porque é o que eu tenho, respondi, quase sem força. É o que sobrou. Ele se inclinou para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Os olhos agora brilhavam de um jeito estranho, uma mistura de compaixão e algo mais... algo sombrio. E se eu dissesse que posso te dar tudo? Tudo, Eduardo. Casa grande, carro de luxo, escola particular para o Mateuzinho, dinheiro para nunca mais pensar em boleto ou plantão. Isso não existe. Ninguém dá nada de graça. Ele sorriu.
Um sorriso lento. Claro que não. Toda mudança tem um preço. O ar da cozinha ficou mais denso. Até o barulho da geladeira pareceu parar por um segundo. Meu coração batia mais forte. E qual é o preço? Perguntei. Ele respondeu sem hesitar. Sua alma. Fiquei imóvel. Por um instante achei que era uma piada. Mas o silêncio dele, o brilho nos olhos, a energia que pesava no ar, nada ali era brincadeira. Isso é loucura, murmurei. Pode ser, mas é uma loucura que funciona. E você sabe, lá no fundo, que se continuar do jeito que está, um dia vão bater na sua porta. Mas não vai ser para conversar, vai ser para dar notícia para sua esposa. O nome dela na boca dele foi como um tapa, um aviso. Levantei da cadeira, andei pela cozinha tentando achar lógica, fugir daquela sensação. Mas a verdade é que pela primeira vez, alguém estava me oferecendo uma saída. Uma que eu nunca imaginei existir. E o mais assustador, eu estava pensando seriamente em aceitar. Depois que ouvi aquilo, sua alma. Uma parte de mim quis rir, como se tudo fosse fruto do cansaço, da falta de sono, de anos acumulados de tensão. Mas outra parte ficou quieta, escutando. Seu Norival não parecia maluco. Ele falava com firmeza, com segurança, como se já tivesse feito aquilo muitas vezes antes. Tá dizendo que eu vendo minha alma e em troca tenho tudo o que eu quiser? Perguntei, mais para mim mesmo do que para ele. Não é bem vender, Eduardo. É mais entregar. Você recebe agora o que merece. Riqueza, respeito, segurança. Em troca, lá na frente, quando tudo terminar, você me paga. Simples assim. E o que acontece lá na frente? Ele me encarou, os olhos mais escuros do que antes. Era como olhar dentro de um poço sem fundo. Isso não é algo que você precisa se preocupar agora. A parte que importa é, você não vai mais sofrer. Vai poder dar para o seu filho o que nunca teve. Vai poder dormir sem medo de morrer no plantão seguinte. Uma pausa rápida, só para lembrar mais uma vez a vocês. Se está gostando do vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreva agora no canal e deixa o like nesse vídeo. Vamos continuar. Virei de costas, caminhei até a janela. A rua estava deserta, a luz do poste tremulando. Um silêncio pesado tomou conta da casa. Minha cabeça girava. Lembrei de quando o Mateuzinho me perguntou se a gente podia ter uma bicicleta. Lembrei da Carla comendo menos para sobrar comida para ele. Lembrei de mim mesmo, parado no banco, chorando em silêncio, porque o saldo negativo não deixava margem para mais nada. E como isso acontece? Perguntei quase num sussurro. Como é feito esse pacto? Com palavras, um aceite, um sim de verdade. Nada precisa ser assinado. Não é novela, Eduardo. A alma se entrega no momento em que o coração aceita. Fechei os olhos. Por um instante, imaginei. Minha casa num bairro melhor. Mateuzinho de uniforme caro, com lanche cheio na lancheira. Eu dirigindo um carro sem medo de multa ou pane. Carla sorrindo sem olheiras, sem precisar trabalhar dobrado. Era bonito de imaginar, bonito demais. Mas quando abri os olhos e vi o reflexo de seu Norival no vidro, percebi que havia algo de errado com ele. O reflexo parecia distorcido, levemente fora de forma, como se o espelho não reconhecesse bem o que ele era. Eu preciso pensar, murmurei. Ele se levantou, pegou o chapéu e caminhou em direção à porta. Pense, Eduardo, mas não demore. Tem coisas que só batem na nossa porta uma vez. E saiu, sem barulho, sem deixar sombra. Fiquei ali, parado, olhando a porta fechada. A mente em turbilhão, a consciência gritando, mas o desejo cochichando baixo, firme, constante. A semente estava plantada. E eu sabia que cedo ou tarde ia voltar a regá-la.
Nos dias que se seguiram, tentei seguir minha rotina normalmente. Plantão no 12º Batalhão, ronda na Zona Sul, papelada acumulada na mesa velha com cheiro de mofo. Mas nada estava igual. Eu estava diferente. A proposta de seu Norival não saía da minha cabeça. Cada vez que um colega comentava sobre o corte no Vale Transporte, cada vez que eu via o contra-cheque ou quando o rádio estalava com chamado de tiroteio, tudo parecia empurrar a mesma ideia na minha cabeça. Você pode sair disso, é só dizer sim. Na terça-feira, o carro da Carla quebrou de novo. Um problema no radiador. O mecânico disse que ia custar R$ 1.500, dinheiro que a gente simplesmente não tinha. Na quarta, Mateuzinho chegou da escola com o caderno cheio de páginas rasgadas por colegas que zombaram dele. Seu pai é polícia pobre, disseram. Ele chorou no meu colo até dormir. Eu não soube o que dizer. Na quinta, fui chamado na sala do comandante. Achei que era alguma bronca por atraso, mas ele foi direto. Eduardo, o batalhão vai cortar horas extras. Contenção de gastos. Você está fora da próxima escala extra de sábado. Eu saí da sala mudo, respirando fundo, sentindo um nó na garganta que já vinha se formando fazia semanas. E foi então que as coisas estranhas começaram. Na sexta-feira, abri a carteira achando que ia encontrar uns trocados. E, para minha surpresa, havia 2 notas de R$ 100 ali. Não lembrava de ter colocado. Jurei que tinha contado o dinheiro no dia anterior. Mas ali estavam, 2 notas limpinhas. No mesmo dia, fui parado por um senhor na rua durante a ronda. Nunca tinha visto o homem antes, mas ele sorriu e disse: Deus abençoe você, Eduardo. Que venha uma grande virada na sua vida. Eu congelei. Como aquele homem sabia meu nome? Como ele sabia que eu esperava por uma virada? Marquinhos até brincou. Tá famoso, hein, Dudu? Vai ser vereador agora? Mas por dentro eu não ria. Porque à noite, quando cheguei em casa e abri a porta, havia um envelope pardo jogado por baixo da porta. Sem remetente, sem carimbo, sem nada. Dentro, R$ 5.000 em dinheiro. A mesma voz que me atormentava desde aquela noite voltou a sussurrar. É só dizer sim. Mas eu ainda não tinha dito. Eu ainda não tinha aceitado, pelo menos não em voz alta. E mesmo assim, algo já estava acontecendo. Será que o pacto começa antes da palavra? Ou será que, no fundo, eu já tinha aceitado, só de querer tanto? Guardei o envelope com o dinheiro no fundo do guarda-roupa, sem falar nada para Carla, nem para ela, nem para ninguém. Só de olhar para aquele monte de notas, me dava um frio na espinha. Era dinheiro de verdade, novo, legítimo, cheiro de banco. Mas de onde tinha vindo? Naquela noite, quase não dormi. Tentei fingir normalidade no dia seguinte, mas estava cada vez mais difícil. Comecei a sentir presenças. Sabe quando você acha que tem alguém te observando? Era assim, em casa, na viatura, até no vestiário da delegacia, sempre aquele arrepio na nuca, aquela sensação de que o ar estava pesado. Na ronda de sábado à tarde, Marquinhos comentou: Tá esquisito, irmão, tá pálido. Tá acontecendo alguma coisa? Pensei em contar. Só que como é que se conta um negócio desses? Como é que eu falo que um velho apareceu, leu minha alma e que agora o mundo tá agindo como se eu já tivesse vendido tudo que eu sou? Tô só cansado, menti. Aquele dia, patrulhamos um bairro tranquilo. Tudo calmo demais. Mas de repente, perto da última esquina, vimos um tumulto numa das casas. Gritos, gente chorando. Descemos. Uma mulher desesperada nos puxou para dentro. É meu filho. Ele estava bem agora há pouco. De repente, caiu no chão, sem respirar. Era uma criança de uns 8 anos. Estava no chão da sala, olhos virados, pele fria. Marquinhos tentou reanimação, enquanto eu ligava para a emergência. Mas no meio da confusão, meus olhos pararam em algo. No canto da sala, sentado numa cadeira de palha, calmo, seu Norival. Sim, ele, de novo, a mesma expressão serena, como se estivesse apenas observando.
O que você está fazendo aqui? Explodi, sem nem pensar, indo em sua direção. Mas quando Marquinhos se virou para onde eu apontava, ele já não estava mais lá. Que foi, Dudu? Tinha um homem ali. O mesmo velho, aquele que veio na minha casa. Marquinhos franziu a testa. Tá delirando, parceiro? Aqui não tinha ninguém além da família. O garoto foi levado pela ambulância. Não resistiu. Aquilo me destruiu. Não só pela morte, que já vi de perto muitas vezes, mas porque parecia que o velho estava colhendo, observando, como um cobrador. Naquela noite, Carla me viu perturbado e tentou conversar. O que está acontecendo com você, Edu? Você está diferente, distante, nem olha mais no olho do Mateus. Tá me assustando. Eu quase contei, quase. Mas como contar que talvez eu tenha começado um pacto com o próprio diabo? Porque sim, eu começava a aceitar essa possibilidade. E pior, uma parte de mim não queria voltar atrás. Eu passei o domingo inteiro em silêncio. Carla já não me perguntava mais nada. Só me olhava com um misto de medo e cansaço, como se eu fosse uma bomba relógio dentro de casa. Mateuzinho tentava brincar comigo, mas eu não conseguia sorrir. Cada vez que olhava para ele, o estômago virava. Pensava na criança da casa do sábado e no velho sentado no canto, como se tivesse ido buscar algo. Aquilo começou a me corroer. Comecei a pensar, e se o pacto não cobra só no fim? E se a cobrança for em parcelas, em pedaços, em vidas próximas? Na segunda-feira decidi fazer o que nunca faço. Fui à igreja, não por fé, mas por medo. Entrei, sentei no banco de trás e fiquei lá, sem rezar, só existindo em pânico. No altar, o padre falava sobre escolhas, sobre tentação, sobre o diabo disfarçado de solução. Ele nunca vem com chifres e tridente. Ele vem com promessas que parecem respostas às nossas dores. Senti meu coração disparar. Levantei e saí correndo antes do final da missa. No caminho de volta, peguei um atalho por um beco. E foi lá que vi o aviso, pichado na parede em tinta preta. Não existe riqueza sem perda. Parecia uma frase qualquer, mas ali, naquele contexto, naquela parede suja, soou como um aviso direto. Na madrugada de terça, o telefone tocou. Era Carla, chorando, gritando. É o Mateus, ele está tendo uma convulsão. Pelo amor de Deus, Eduardo, corre! Larguei tudo e fui. Cheguei em casa mais rápido do que jamais imaginei possível. Mateuzinho estava no chão, com os olhos arregalados, corpo tremendo. Liguei para a ambulância, segurei ele no colo. O mesmo desespero que vi na outra mãe, dias atrás. No hospital, depois de horas, os médicos disseram que ele teve uma crise aguda e que fariam exames. Nunca tinha tido histórico de nada. Carla me olhou com os olhos molhados e disse: "Isso é culpa sua. Tem algo errado com você e está respingando nele." Eu não neguei, não tentei justificar, porque naquele momento eu soube, eu já tinha dito sim, mesmo sem falar em voz alta. O velho sabia, e o pacto já estava em vigor. Não ia esperar a minha morte, ia tirar de mim o que eu mais amava, aos poucos, com calma, como um contrato escrito com sangue invisível. E pela primeira vez, eu desejei nunca ter aberto a porta naquela noite. Eu fiquei sentado naquela sala de hospital, olhando para o soro pingar, cada gota soando como um segundo perdido. Mateuzinho dormia, ainda fraco. Carla sentada no canto sem dizer nada. O silêncio entre nós pesava mais que qualquer discussão. Minha cabeça latejava. Preciso dar um jeito de acabar com isso. Na manhã seguinte, fui até o lugar onde tinha encontrado seu Norival pela primeira vez. O beco na periferia, onde fizemos a operação policial. A mesma esquina. O mesmo muro com o símbolo estranho pichado. Só que agora ele parecia diferente, como se tivesse sido renovado, como se aquilo respirasse. Esperei, por horas, mas ele não apareceu. Na noite seguinte, fui até o centro da cidade.
lembrei que ele tinha mencionado conhecer os caminhos que os outros ignoram. Caminhei pelas vielas atrás da rodoviária, entre becos que nem apareciam no mapa. Comecei a ver sinais esquisitos, fitas vermelhas amarradas em postes, bonecos de pano pendurados em árvores, pichação com a frase "Você já é nosso", repetida várias vezes. Comecei a entender que o velho não era só um homem, era um portal. Um mensageiro, talvez o próprio diabo, usando um nome simples como disfarce. Num impulso, fui até a igreja onde estive dias antes. Interrompi o padre depois da missa e pedi para conversar. "Padre, eu fiz algo ruim, algo que talvez não tenha volta." Ele me olhou, sério, mas com compaixão. "Não existe pecado que Deus não possa perdoar, meu filho." "E se eu tiver aceitado um pacto?" Ele franziu a testa. "Está falando de forma literal?" "Sim. Um homem apareceu. Me ofereceu tudo. Dinheiro, segurança, em troca da minha alma. E mesmo sem dizer sim, tudo começou a acontecer. Eu não falei, mas eu desejei." O padre ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "O coração aceita antes da boca. O mal se alimenta do nosso querer. Mas ainda assim, enquanto houver arrependimento verdadeiro, há salvação. E como eu quebro isso?" Ele me pediu para rezar. Me deu um terço. Me mandou jejuar. Ficar longe de tentações. Fiz tudo. Mas na noite seguinte, ao chegar em casa, encontrei Carla no chão da cozinha, chorando, com o terço quebrado nas mãos. "Isso apareceu no travesseiro do Mateus", ela disse. "E quando acordei, o vidro da janela estava todo trincado, como se algo tivesse tentado entrar ou sair. Peguei o terço. Estava queimado nas pontas, e no chão, próximo à porta, um papel dobrado, escrito à mão. Você pediu, você aceitou, agora você pertence. N de Norival. O que quer que fosse aquilo, já não era só uma maldição, era um controle, e eu não tinha mais ideia de como escapar. Naquela noite, sentei sozinho na varanda, chorei como criança. E no fundo da rua, sob o poste apagado, a sombra de seu Norival apenas me observava. Sem pressa. Na manhã seguinte, eu estava exausto. Exausto de lutar contra algo que parecia invisível, mas que me engolia vivo. Decidi que não podia esperar mais. Era hora de agir. Procurei uma amiga antiga, Ana Paula, que conhecia algumas pessoas que mexiam com esoterismo, coisas que eu nunca acreditei, mas que agora pareciam minha única esperança. Ela me recebeu com olhos preocupados, quase chorando. "Eduardo, tem gente que mexe com essas coisas e não volta. Você sabe o que está fazendo?" "Não sei mais o que fazer, Ana. Eu preciso quebrar esse pacto. A minha família está em risco." Ana suspirou e me entregou um pequeno livro, cheio de símbolos estranhos. "É um ritual de proteção, mas tem um preço. Para você poder se libertar, precisa oferecer algo em troca. Algo seu." Eu fechei os olhos imaginando o que poderia ser pior que a perda do meu filho. "Eu aceito", disse. Fiz o ritual naquela mesma noite. Segui cada passo, cada palavra do livro, queimando ervas, desenhando círculos, recitando orações que pareciam estranhas na minha boca. No final, uma sensação gelada percorreu minha espinha. Uma presença que parecia se afastar. Eu pensei, consegui. Mas quando acordei, Carla não estava. O quarto dela vazio, a cama desfeita. No celular, uma mensagem. "O preço é pago em parcelas, Eduardo. A próxima é sua esposa." Assinada com um N. O medo virou fogo. Eu não podia fugir, não podia voltar atrás. Estava preso, mais do que nunca. Acordei naquela manhã com o vazio da casa me esmagando. Carla não estava. Nem um bilhete, nada. Só um silêncio pesado que parecia gritar. Procurei em cada canto, na delegacia, nas ruas que ela gostava de ir. Nada.
A única coisa que encontrei foi a mensagem no celular repetindo o aviso cruel. O preço é pago em parcelas, Eduardo. A próxima é sua esposa. Minha cabeça girava. O medo, o desespero começaram a me consumir. Passei o dia todo tentando pensar em um plano, mas a sensação era de estar cercado por um muro invisível, sem saída. No fim da tarde, quando o sol começou a se esconder, senti algo na minha pele, uma presença que me observava. Olhei para a rua e lá estava ele, seu Norival parado na calçada, como se estivesse esperando. Meu coração disparou. "O que quer?" perguntei com a voz trêmula. Ele sorriu, aquele sorriso calmo e frio. "Venho lembrar, Eduardo, que o acordo é mútuo. Você quer viver com riqueza, mas a vida tem seu preço. Você escolheu." Eu queria gritar, xingar, implorar para que ele desaparecesse. Mas tudo que saiu foi um suspiro cansado. A partir daquele momento, percebi que a batalha não era só pela minha alma, mas por tudo que eu amava. Eu precisava encontrar uma saída, antes que fosse tarde demais. As horas passaram pesadas como chumbo. Eu estava decidido a não deixar a escuridão engolir tudo. Comecei a procurar ajuda, além da fé e dos rituais. Voltei a falar com Ana Paula, implorando por algum tipo de solução definitiva. Ela me disse que para romper o pacto eu precisaria de algo muito mais forte que palavras ou rezas. Um sacrifício genuíno, uma entrega verdadeira que só eu poderia fazer. Mas o que eu tinha para dar, que não fosse já cobrado pelo mal? Eu me senti sozinho, esgotado. Naquela noite, quando entrei no quarto do Mateuzinho, ele dormia, inocente e tranquilo. Segurei sua mão, prometendo a mim mesmo que faria de tudo para protegê-lo. De repente, meu celular vibrou. Era uma mensagem. Dessa vez, não era do N, era uma mensagem da delegacia. "Investigações apontam para desaparecimento de Carla. Estamos tentando localizá-la." Meus olhos se encheram de lágrimas. Mas no fundo, eu sabia. Não era só uma investigação. Era o começo da minha perdição. Os dias passaram como um pesadelo sem fim. Sem notícias de Carla, a polícia seguia sem pistas e eu cada vez mais afundado em um mar de angústia e culpa. Meu trabalho na delegacia virou rotina automática, um teatro de normalidade enquanto minha vida desmoronava. No meio da noite, os pesadelos voltavam. Sempre o mesmo cenário. Seu Norival parado no quintal, observando, sorrindo com aquele olhar que eu já odiava. Eu sentia que não podia mais proteger minha família. Naquela manhã, recebi uma ligação anônima. Uma voz rouca disse: "Eduardo, o pacto não se desfaz. Não há salvação para quem entrega a alma." Meu estômago revirou. A voz continuou: "Prepare-se para pagar o preço final." Eu não sabia o que esperar, mas o medo me dominava. Dei um último abraço em Mateus, prometendo a ele que lutaria até o fim. Mas no fundo, eu já sabia. Eu estava condenado. Tudo aconteceu rápido demais. Naquela noite, enquanto tentava descansar, ouvi passos no quintal. Era seu Norival, parado sob a luz fraca da rua, como se esperasse que eu me entregasse. Não havia mais força, não havia mais esperança. Eu sabia que o preço era alto demais. Na manhã seguinte, encontrei Mateus sozinho no quarto, com a janela aberta e o vento frio entrando. Carla havia desaparecido de vez. O envelope com o dinheiro continuava no fundo do guarda-roupa. Um lembrete cruel do que eu tinha aceitado. Meu corpo estava ali, mas minha alma já não era minha. Eu havia vendido tudo, e no fim não restou nada além da solidão. Porque algumas promessas, feitas no desespero, só trazem perdição. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo mais conteúdos incríveis para você. E claro, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui.
Na sua tela estão aparecendo outros vídeos com histórias que vão te prender do começo ao fim. Escolhe um deles e continua maratonando com a gente. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.